Hoje, 31 de dezembro de 2025, antes de iniciar mais um vídeo do canal, e o último do ano, eu quero me dirigir a você. Você que é um inscrito do nosso canal. Você que pode ser que não concorde ou não entenda exatamente a mensagem do canal, assista apenas por gostar dos relatos. Você que talvez não se considere um Nadina. Você que está chegando agora e que com certeza não deve saber do que eu estou falando. Mas principalmente você que está aqui com a gente. Você que se inscreveu, você que curte, você que compartilha, você que comenta. Você que nos envia Pix. Você que aceitou o convite para ser membro do canal e fazer parte da Confraria Nadina. Você, cada um de vocês, dessa imensa família que é a família Nadina, eu quero aqui deixar registrado o nosso muito obrigado. Quem acompanha a nossa luta semanal sabe das dificuldades que é continuar investindo, trabalhando e acreditando no terror Nadina, na certeza que vamos chegar lá. Aonde é lá? Lá é lá. Vamos chegar até onde o grande Criador permitir. Independente de onde seja, chegaremos com cabeça erguida, dignidade, certeza que oferecemos o nosso melhor para você que merecia muito mais. Somos uma família. E vamos agora comemorar a chegada de 2026. Então eu quero de coração, em nome de todos aqueles que nos bastidores ajudam a construir o canal, em nome daqueles que nos enviam seus relatos via e-mail, olha, em nome de todos que do lado de lá ou do lado de cá das câmeras dão a sua parcela. Gente, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por esse ano maravilhoso que agora termina, onde chegamos em determinados pontos que até não acreditávamos que chegaríamos. Estamos crescendo, devagarinho, mas sempre andando para frente. E isso é graças a você. Então, feliz ano novo. Que a sua longa caminhada seja de luz, seja de realizações. Que você evolua sempre. Na certeza que poderemos contar sempre com a sua presença aqui. Embora seja pouco, você também poderá ter certeza que quase nada podemos fazer, mas no que depender de nós, esse nada será feito. Amo todos vocês. Vocês são a razão do canal continuar. E juntos, nós somos uma família. Porque sem você, nós sonhamos. Com você, nós construímos. Feliz 2026 e que Deus os abençoe. Gente querida do Terror Nadina, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? O tempo. O tempo que atinge a todos nós. E que se torna mais presente ainda num dia igual de hoje, 31 de dezembro. O tempo é cíclico. Muitos discordariam. O tempo anda para frente. Olha, é uma boa teoria, pelo menos na nossa percepção, mas enquanto a bolinha Terra girar, perdida nesse universo sem fim, há controvérsias. Há como voltar no tempo, adiantar o tempo, afinal, o que é tempo? Seria uma longa discussão, mas não temos tempo. Então não vamos desperdiçar o pouco que temos em teorias que nada irá nos levar, ou a nada irá nos levar. Então eu peço que assista esse relato, que começa agora até o final, e depois tire um tempo para pensar a respeito.
Porque, sim, nas entrelinhas, pode nos trazer um aprendizado importante na nossa evolução, ou pelo menos nos dar um quesito a mais para que possamos pensar a respeito. O meu nome é Daniel. A história que eu vou contar agora, o relato eu vou iniciar no dia 31 de dezembro de 1998. Eu estava na época com 32 anos. Era um Réveillon. Família reunida. Os convidados escolhidos a dedo, só amigos. Eu estava na casa do meu sogro. Um homem que eu admirava, um homem que eu gostava, um homem que me deu uma força grande, que na sua sapiência estava acertando a minha cabeça, que foi sempre meio destrambelhada, digamos assim. Seu Jorge. O senhor foi uma bênção na minha vida. Bênção maior foi a sua filha, Ana Carla, a minha esposa. E na época, nós estávamos casados há 4 anos. Ainda não tínhamos filhos porque corríamos demais, trabalhávamos demais, pensando em construir a nossa casa, pensando num pé de meia, pensando no futuro. Aí sim, quando tivéssemos uma estabilidade econômica, quem sabe chegaria a hora de produzir um herdeiro para o casal. Ana Carla não tinha filhos, mas eu tinha a minha filhota, a Monique. A minha doce Monique, fruto do meu primeiro casamento. Casamento sem papel assinado, mas foi um casamento. Eu conheci Karina quando eu tinha 20 anos. Ela era um ano mais velha que eu. Nossa, eu fiquei fascinado. Eu tinha tido outras namoradas, mas Karina foi a primeira mulher na concepção. Para mim, ela era perfeita. Então, logo, passados 4 meses, resolvemos ir morar juntos. Tudo no atropelo, tudo na paixão, tudo no fogo, aquela coisa, aquela fogueira dos 20 anos. Só que logo, é aquela história, né? A convivência, a intimidade são as piores inimigas da admiração. Eu comecei a conhecer outro lado da minha mulher perfeita. E não vou dizer que seja defeito que eu via, mas não se encaixava naquela parceira que eu sonhara em dividir a minha vida. Não. Karina, tirando o lado mulher, ela era linda. O lado parceria, ela trabalhava, era uma mulher honesta. Era uma mulher que estava de bem com a vida, a não ser que estivesse de TPM, mas a impressão que eu tinha é que ela tinha TPM durante 28 dias no mês. Olha, no mês de janeiro, no mês de março, o problema amenizava. Ficava um pouco mais forte, tipo no mês de junho e no mês de fevereiro. Então, quem é bom de matemática entende. Era difícil conviver com Karina. E ela era aquela mulher que eu sabia exatamente o que ela sonhava ter. Tudo aquilo que ela não tinha. Ou então o que ela não dava valor. Era aquilo que nós adquirimos. Ela nunca estava satisfeita. Eu dizia que ela era parente distante daquele pássaro que tem muito no sul do Brasil, quero. Ela era a quero mais. Era duro. Karina era terrível. Mas quis o destino que em 2 anos juntos, Karina se descobrisse grávida. Foi o suficiente para quebrar o banheiro todo, para gritar, espernear. Sabe, todo homem tem aquele sonho da mulher chegar, fazer suspense, dizer que está grávida. Criar às vezes uma cena romântica. Colocar alguns sinais. Eu sempre fui sonhador, eu sempre fui romântico, eu imaginava isso para mim. Era essa vida que eu pensava em construir com Karina. Bem se vê que eu não a conhecia. Bom, eu cheguei em casa cansado do trabalho
Bom, encontrar ela com uma tromba desse tamanho já era normal. Aí eu digo: oi, amor, tudo bem? Tudo bem, eu cara. Digo: oi, mas o que houve? Eu tô grávida, merda. Nossa. Um homem igual a mim, quando descobre que vai ser pai, a vontade que ele tem é de abraçar a mulher, beijar, agradecer, colocá-la num pedestal. Meu Deus, sempre foi o meu grande sonho, ter a minha casa, a minha esposa. Eu nunca fui assim, mulherengo, de farra, de bebida. Não, eu queria minha casinha, eu queria... Ai, ela estava grávida. Só que ela jogou a gravidez na minha cara como se fosse uma maldição. Eu vou dizer, essa mulher infernizou a minha vida durante os 9 meses. E teve um tempo que eu até pensei em não ir trabalhar, ficar 24 horas do lado dela, com medo que ela fizesse uma bobagem qualquer e dissesse que foi natural. Ela não queria aquela criança. Mas Monique nasceu. Um anjo. Meu Deus. Monique era luz. Eu imaginava que depois que a minha filha ou meu filho nascessem, eu ia embora. Mas Monique me segurou. Meu Deus, como era bom chegar em casa, cansado, e ser recebido com o sorriso de Monique. Me fazia ignorar aquela cara de bunda da Karina. Eu aguentei mais 3 anos. Aí cheguei em casa numa noite, Monique estava dormindo já, ela estava reclamando do apartamento, o apartamento eu tinha comprado com o meu dinheiro, eu pagava as parcelas. Ela reclamava do apartamento, ela reclamava do carro, ela reclamava do bairro, ela reclamava das roupas, ela reclamava de tudo. Só que desde que a nossa filha nasceu, ela não falou mais em trabalhar. Ela disse que ficava em casa para cuidar de Monique. Só que tinha uma menina que trabalhava com a gente, que eu tinha que pagar o salário, quem fazia, trocava a fralda, fazia isso, fazia aquilo. Ela passava o tempo todo, sei lá, fazendo o quê. Aí ela me pegou meio azedo. Ela começou a reclamar. Eu deixei ela falar e disse: já acabou? Ela: não, eu tenho muito para dizer, mas tem que perder tempo falando com um homem igual, você acha que não leva a nada? Eu disse: eu também acho. Então agora eu vou falar. Foi a primeira vez em que eu não explodi. Nossa, tinha dias que eu explodi, eu dizia que eu ia embora daquela merda, que eu não aguentava mais, não sei o que. Ela disse: já sei. Vai me ameaçar que vai embora de novo? Vai dar gritinho? Vai dar escândalo? Eu disse: não. Não vou fazer nada disso. Dá licença. Levantei. Fui no meu quarto. Peguei 2 malas gigantescas que tinha lá. Botei todas as minhas coisas dentro. Aí fui saindo. Ela: que palhaçada é essa? Eu disse: sai da frente. Aí eu não sei o que o meu sai da frente foi tão convincente. Ela saiu. Eu fui até o elevador. Ela veio: pelo amor de Deus, para com isso. Puta que pariu, chega dessa frescura, seja homem, volta pra casa, tu tem uma mulher, tem uma filha. Quando o elevador chegou, ela foi entrar e disse: olha, eu nunca bati numa mulher. Eu tenho pavor de barraco. Mas se tu entrar nesse elevador e for comigo até lá embaixo, quando a porta abrir, eu vou te dar uma surra na recepção. Nós vamos virar notícia no prédio. Mas eu falei tão alto que eu só vi a porta do elevador fechar. Fui, entrei no carro e fui para casa do meu irmão, que morava na cidade, era um cara solteiro. Ele levou um susto quando eu cheguei com as malas, mas depois pensou: finalmente tu viu que não podia ficar com aquela mala? Eu disse: meu irmão, eu só tenho pena da Monique. Aí vieram os trâmites legais da separação. Então ficou combinado. O apartamento eu deixei com ela. Não para ela, para minha filha. Com tudo que tinha dentro. Eu pagaria. Continuaria pagando a prestação do apartamento e daria um valor mensal para ela. Aí quando nós fechamos o valor, ela
como é que tu acha que eu vou viver com esse valor? Eu digo, não precisa viver com esse valor não é para te viver, esse valor é para minha filha. Quer mais? Vai trabalhar. Acha que eu dou pouco? Vai correr atrás. Antes não vai ficar assim, eu vou contratar um advogado. Boa, contrata. Porque se ele fizer as contas do que eu ganho, do que eu tô te deixando, ele vai me chamar de otário, vai dizer que não, vai rever tudo e ainda vai diminuir, tu ainda vai ficar sem esse apartamento. Se bobear, eu tomo o nick de ti. Bom, ela acabou aceitando. Aí eu fui, aluguei um apartamentinho menor para mim, montei o meu sossego. Só que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que correr atrás. Eu tinha montado uma pequena empresa para mim. A minha empresa ia bem. Eu sempre trabalhei no ramo de metalúrgico. Montei uma empresa satélite, pequena, para produzir peças para montadoras, consegui um bom contrato. Eu me virava, eu tinha 12 funcionários. Então, apesar da pouca idade, eu estava muito bem, claro, eu tinha 2 sócios comigo. Mas a gente tinha um prolabore legal, tocava a vida, mas sobrava muito pouco. Então eu tinha que trabalhar, eu tinha que correr atrás, eu tinha que... Olha, não era fácil. Aí um dos meus sócios não quis continuar mais, eu comprei a parte dele, me endividei mais ainda, e a minha vida estava uma loucura, mas eu estava vencendo e bancando aquela mulher. Aí depois eu soube que ela arrumou um camarada lá, era um cara mais velho, que tinha um dinheiro, que estava dando uma boa vida para ela, mas ela tentava me esconder com medo que eu pedisse o apartamento para ela, sabe aquela coisa assim? Aí um dia ela veio com uma história que estava querendo vender o apartamento, eu digo, não senhora, tu não vai vender não, esse apartamento é da nossa filha. Aí disse, mas ela ia mudar, o que ela faria e coisa, eu digo, não precisa fazer nada não. Mas o apartamento fica lá, quer alugar, aluga, fica com o dinheiro do aluguel. E nessa o tempo foi passando e lógico, Monique crescendo e eu não tinha tempo para minha filha. Era muito ruim. Era muito ruim. Aí Monique já estava com seus 6 anos, toda linda, toda minha filhota. Mas eu viajava, eu vivia na empresa, meu Deus do céu, eu não vi o crescimento dela. Minha mãe dizia que no aniversário dela ela ficava me esperando. Meu Deus. Que ela disputava os campeonatos dela na escola, quando entrou na escola, que os pais das meninas estavam todos lá. Eu não ia acompanhar os jogos. Muitas meninas duvidavam que eu existia, eu não conseguia acompanhar minha filha. Mas eu sabia que era pro bem dela. Aí logo em seguida, Karina não se deu bem com o velho dela, voltou para o apartamento. Deve ter tomado um dinheiro do velho também, tocava a vida dela e sempre reclamando, sempre. Mas nesse ponto ela tinha razão. Determinado dizia, pô, esqueceu? Eu digo, esqueci o quê? A tua filha tem isso, tu não vai participar, ela tem aquilo na escola, que pai é tu não busca. Eu digo, eu sei. Aí eu combinava buscar a Karina no final de semana, aí tava tudo errado, ela ficava me esperando, eu não ia. Meu Deus, aquilo era um inferno. Foi quando eu conheci a Ana Carla. E a Ana Carla meio que me adotou e adotou a Monique. Então ela meio que me organizou a vida, então eu tinha um tempinho a mais para minha filha. Mas não o suficiente. Aí numa tarde, Karina me ligou. Mas quando ela falou, eu digo, o que aconteceu? Ela estava chorando, foi a primeira vez que eu vi uma reação humana naquela mulher. Aí eu perguntei, o que houve? Monique está no hospital, mas como hospital? O que aconteceu? Ela, eu não sei. Como assim você não sabe? Não, é que ontem à noite ela começou a reclamar de dor de cabeça e começou a chorar. Aí eu percebi que era uma coisa, não estava certo, não estava normal. Aí eu liguei para a Ângela era uma amiga dela, a Ângela veio aqui no apartamento, eu não consegui falar contigo, porque a gente não te encontra nunca. Eu digo, tá, o que houve? Nós fomos para o hospital, ela foi internada às pressas. E eu estou aqui, ela está passando por uma cirurgia de emergência. Aquilo ali para mim foi um... Aí aquele dia de agenda cheia, diante desse fato, a gente percebe, né, que merda de agenda, né? Que importância tem essa agenda. Eu saí que nem um louco.
Saí para chegar no hospital e encontrar a Karina em prantos. Que boa mãe ela era. Ela gostava muito da filha. Era rígida na educação. Monique ensinou Karina a ser um pouquinho mais humana e a amá-la. Existia uma relação de mãe e filha. Essa habilidade eu não tive. Nem no meu trato com a minha filha, e muito menos de tentar entender Karina e fazê-la me enxergar e me amar. Mas ali não adiantava mais nada. A minha filha não estava mais entre nós. Depois da perda de Monique, aquele meu tesão para trabalhar, aquela minha força, aquela minha pressa, acabou. E eu fui me arrastando, sem a minha filha. Eu pensava só na minha filha. E todos esses pensamentos vinham na minha cabeça naquele 31 de dezembro de 1998. Família toda brincando, rindo, e eu quieto. Ana Carla tentou me animar, meu sogro tentou me animar, mas eu não estava ali, eu estava com uma bola. Eu queria a minha filha. Eu queria poder abraçar a minha filha, desejar feliz ano novo, ver a minha filha sorrindo, dançando, brincando, que ela adorava dançar. Eu queria ter estado mais presente na vida da minha filha. Mas eu estava numa festa de Réveillon, onde mais um ano seria somado na minha carteira, na minha caderneta de vida. Só que eu tinha desperdiçado anos e anos em cima de valores que naquele momento não tinha mais valor. Foi quando de repente eu comecei a ouvir, sabe, aquela coisa, a rádio estava ligado, outros gritando, pegando champanhe, meia-noite está chegando, meia-noite, aquela empolgação toda. Aí de repente me deu um branco. Me deu um branco. Aí quando eu abri os olhos assim, a festa continuava. A festa continuava. Estavam todos ali. Só que aquele todos não era na casa de Ana Carla. Aquele todos, meu Deus, era no meu apartamento. Aquele todos tinha ali meu pai, minha mãe, Karina, uns amigos e Monique. Aí eles estavam se abraçando, eles estavam... Aí de repente, a Karina veio, me deu um abraço, me deu um beijo e me disse: Feliz 1994. Eu olhei para ela, o que está acontecendo? Ela disse: é meia-noite. Nisso veio outra pessoa, me abraçou e de repente eu estava ali com Monique. Ela veio, me deu um abraço. Sabe aquele abraço que talvez eu nunca tivesse dado nela? Eu retribuí aquele abraço. Ela disse: Feliz ano novo, papai. Eu digo: para você também, meu amor. Olha, era uma coisa muito estranha. Aquilo não podia estar acontecendo. O tempo anda para frente, eu voltei. Eu estava em 1994, na minha casa, com Karina. Mas de repente eu percebi que eu estava ali, sim. Mas não era a minha casa, eu não morava ali. Mas eu tinha sido convidado para o Réveillon na casa que eu tinha deixado para Karina e Monique. É. E
Karina vinha perguntar se eu queria comer alguma coisa. Monique sempre volta, os amigos ali. Meu Deus, era um absurdo ali. Karina e eu estávamos separados, mas éramos amigos. Eu não sabia o que fazer. As pessoas falavam comigo, mas eu não ouvia, era uma coisa esquisita. Bom, a festa não se prolongou muito, todo mundo foi embora. Aí eu disse para Karina, bom, eu tô indo embora também, tá? Ela, não precisa, fica aí, dorme aí no sofá, não tem problema. Eu digo, não vou te incomodar, olha, uma conversa civilizada entre Karina e eu. Aí Monique, não, o pai vai dormir comigo no meu quarto. Eu disse, bom, daí eu aceito, eu não sabia o que era aquilo, se era um sonho, se era um pesadelo, se estava acontecendo, se não estava. Mas claro que eu ia querer dormir com a minha filha. Aí dormi, quando acordei no outro dia, eu não conheci muito o quarto, digo, mas onde é que eu estou? Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Aí nisso entra Monique. Veio deitar de novo, eu digo, filha, tu tá aqui? Claro, pai, eu só fui fazer xixi. Meu Deus, aquilo era verdade, eu estava em 1994, na casa da minha ex-mulher, com a minha filha. Aí nisso eu levantei, aí Karina toda sorridente, fazendo o café, e diz, eita, tu não muda, hein, velho? Continua mesmo preguiçoso, tu nunca gostou de acordar cedo mesmo, hein? Se não for o despertador, tu não arranca, né? Ah, gostar de encoxar a cama assim no inferno. Aí minha mãe, não fala essa palavra. Ah, é brincadeira, filho, brincadeira. Vamos tomar um café. Aí quando eu sentei, ela disse, olha, espero que eu tenha acertado. Eu tentei fazer o café que tu sempre gostou, e ela acertou em cheio. Ali tinha presunto que eu gostava, o pão na chapa que eu gostava, aquele pão na chapa na manteiga, um suco de laranja e um ovo. Era o meu café. Aí a gente conversando, Karina conversando com Monique falando dos planos dela, e elas dando risada, e eu me deixava levar também, era uma vida com família. Aí Karina disse para mim assim, então, tá confirmado? Eu confirmado o quê? Ué, agora? Foi 5 de janeiro que tu combinou com Monique de levá-la de férias, não sei pra onde, coisa. Eu disse, eu combinei. Monique, ô pai, tu combinou. Bom, se eu combinei, tá confirmado. Ela já tá com a malinha pronta dela. Aí ela saiu, foi, eu digo, Karina, minha cabeça não tá muito boa, né? Ela, nossa, que fogo, eu não vi que tu bebeu tanto. Eu digo, não tá boa não. Aonde eu combinei? Aí ela me falou os detalhes. Ela disse que eu tinha até as passagens compradas, que nós íamos de avião. Aí ela me olhou, vai dizer que tu esqueceu. Eu digo, não. Se eu comprei as passagens. Aí também não esqueceu que tu me convidou para ir junto, né? Olha, eu já desmarquei meu trabalho, pelo amor de Deus, não vai fazer isso comigo. Eu digo, claro que não. Ela ainda brincou, se tu fizer isso comigo, eu te juro que eu me separo de ti novamente. Aí eu perguntei para ela, mas nós estamos separados? Ela nem vem com essa história. Minha cama não tem outro dono, mas tá bem, eu tô feliz com ela vazia, não vem com essa conversinha. Eu digo, não, claro que não. Aí eu tive coragem e disse, Karina, por que nós separamos? Porque a nossa vida não era legal. Aí eu digo, mas também você não era essa Karina. Mas você também não era nenhum santo, não. Eu digo, não, tudo bem, separação, tem 2 culpados, mas o que aconteceu que a gente, 2 turrões, conseguimos ficar amigos? Ela disse, lembra? Eu digo, nessas alturas eu não lembro de nada. Depois que nos encontramos com o juiz, nós acertamos tudo. Aí nós sentamos na sorveteria ali perto do fórum. Aí conversamos que tudo bem, que a nossa vida não tinha dado certo, que nós éramos muito diferentes, mas nós tínhamos uma filha e tínhamos a obrigação de
Tentar mostrar para ela o tempo todo que ela não era filho do ódio. Nós combinamos e é o que estamos fazendo esses anos todos, não é? Eu disse, ela, tu tá me assustando. Eu digo, não. Eu tô trabalhando demais. Ela, isso tu tá. Aí eu saí. Fui para minha casa, que estava diferente do que eu até então estava acostumado. Ela estava 4 anos diferente. O meu carro, eu até tive dificuldade de encontrar ali na garagem do prédio, porque era um carro que eu havia trocado. Eu realmente estava em 1994. Cheguei em casa, fui no meu escritório, que eu mantinha no escritório, procurei a tal da passagem que ela tinha falado, não encontrei, bom, deve estar na empresa. Aí saí mesmo, sendo dia 1º do ano, fui na empresa, e lá estava. Eu tinha mesmo 3 passagens aéreas, uma cidade serrana linda, um hotel reservado, uma viagem que Karina e eu tínhamos programado fazer logo depois que nós casamos, mas nunca aconteceu. Eu não sei porquê. Talvez por culpa minha, que só pensava em economizar, aquela coisa toda. E nós fomos para a viagem. Foi sensacional. Eu percebia a felicidade de Monique de ter o pai dela e a mãe dela com ela ali. Eu tinha certeza, quando eu olhava para a Karina, que nós não éramos um casal. Não. Nós éramos bons amigos que tínhamos uma filha incrível. Foram férias inesquecíveis. Retornei. Aí Karina foi com o Monique para a casa da mãe dela, que era algo que também me surpreendeu, que ela não conversava com a mãe de jeito nenhum. Depois elas voltaram, Monique foi para a escola. Quando ela me falava que tinha uma apresentação na escola, eu ia em tudo. Eu passava lá, eu pegava ela, levava para minha casa, ela dormia na minha casa comigo. Eu ia nas reuniões de pais, eu acompanhava os estudos dela. Meu Deus, o que estava acontecendo? Será que eu tive um pesadelo e Ana Carla nunca existiu? Sabe? Mas não era possível. Eu não sabia o que era real e o que não era real. Até que teve uma tarde que eu estava no banco. Aí vi Ana Carla entrando. Quando ela entrou, eu fui em direção a ela. Aí fui. Oi, Ana. Surpresa te encontrar aqui. O senhor me conhece de onde? Eu disse, você é Ana Carla. Ela, sou. E o senhor é quem? Aí eu falei meu nome. Ela disse, tá, mas o senhor não respondeu de onde me conhece. Eu perguntei, você não está lembrada de mim? Ela, não, eu não conheço o senhor. Eu digo, tá bom. Tá bom. Desculpa. Eu saí, ela ficou me olhando. Aí depois, com o tempo, me voltou à memória essa conversa que eu não lembrava mais, que quando eu estava já namorando a Ana Carla, ela comentou que nós nos encontramos no banco e ela estranhou que eu a conhecia. Ela dizia para mim, tá lembrado? Eu digo, não estou lembrado disso. E ela falou, foi a primeira vez que nós nos vimos. E olha, eu vou te dizer, eu fiquei bem impressionada contigo. Até mesmo pelo inusitado daquela história. Aí passou um tempo, nós fomos para aquela festa da Natália, lembra? Aí quando eu te encontrei lá, eu cheguei a balançar, ainda disse, nossa, é ele. Aí você veio conversar comigo e começamos a namorar. Eu lembrava dessa conversa com Ana Carla, mas eu não lembrava do encontro. E de repente eu estava vivendo um encontro que veio antes de eu conhecer Ana Carla, que naquele momento para mim era um futuro que ainda não tinha chegado, mas eu já tinha vivido. Eu ia enlouquecer.
Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Não sabia, também não queria saber. Porque por mais que eu amasse a minha esposa, por mais que eu a admirasse, eu estava com Monique. E eu queria curtir Monique. Porque eu não sabia se eu teria Monique por muito tempo. Porque eu lembrava o que ia acontecer em 1994. Mas eu continuei com aquela convivência maravilhosa, com aquela amizade incrível com Karina, fazendo todas as vontades, mimando a minha filha. Eu vivia com ela agarrada. Aí quando de repente chegou um dia que eu não sei, de repente estava bloqueado na minha cabeça, eu não sabia exatamente que dia tinha sido aquele maldito dia que nunca deveria ter acontecido e até então não tinha acontecido. Mas o telefone tocou, eu atendi, era a Karina chorando. Falando que Monique reclamara de dor. Eu não ouvi, eu simplesmente disse, tô indo, e fui direto para o hospital. Mas cheguei rasgando no hospital, ela veio chorando. Eu disse, como é que ela tá? Ela está sendo preparada para a cirurgia. Eu digo, minha filha, eu fui entrando, o médico disse, ó, você não pode entrar. Eu conheci o médico, ele era meu amigo. Disse, aí, por favor, só... Aí ele, tá bom, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te deixar uma sala separada, tu não vai poder chegar perto, tu não vai poder, sabe, de repente tu pode transmitir. Eu digo, não, eu sei, deixa eu ver. Aí era uma porta que dava para o centro cirúrgico, tinha uma janela assim, de vidro, tipo escotilha de navio. Aí eu olhei pela janela, ela estava lá, a enfermeira apontou para ela, que eu estava ali, aí eu olhei, eu vi ela dizendo assim, eu te amo, pai, tu é o melhor pai do mundo, fica tranquilo, eu tô bem, a dor agora passou. Eu acenei, disse que a amava também. A enfermeira veio e disse que eu teria que sair. Eu abanei para ela, ela fez assim para mim. Eu saí. Aí Karina estava na recepção. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu me abracei nela, comecei a chorar. Eu só lembrava da minha filha, dizendo que me amava, que eu era o melhor pai do mundo. E eu agradecia a Deus pela oportunidade, mas que Ele salvasse a minha filha, e eu chorava. Aí de repente eu comecei a ver aquelas luzes, sabe aquelas luzes de hospital, coisa? Aí eu ouvi uma voz. Era uma moça gritando, tipo, ele voltou. Aí nisso eu vi médicos chegando, vi uma série de coisas, eu olhava, não entendia nada. Mas estava tudo muito confuso. Aí eu pensava, e agora, Karina? Ai, Deus, me mantenha, Monique, não faça isso de novo comigo. E dormia e voltava. De repente eu despertei. E ali estava ela. Sorrindo para mim. Era Ana Carla. Tudo bem, meu amor? Eu disse tudo. Onde é que eu tô? Ah, tu tá no hospital, tu nos deu um susto. Eu digo, mas o que aconteceu? Ah, nós estávamos na festa de Réveillon, quando chegou meia-noite. Você só deu um grito, caiu, já chegou desacordado aqui, passou por um processo cirúrgico, entrou em coma. Pausa para um pedido. Necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente,
compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca, nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Esse coma? Mas quanto tempo eu fiquei em coma? Quando ela falou, não acreditei. Eu disse, meu Deus, é o que foi? Que dia é hoje? Ela falou. Eu falei, a vida e o tempo estão apontando comigo. Ela disse, o que foi? Eu não estou entendendo. Hoje é aniversário da morte de Monique. Ela olhou para mim, meu amor, é mesmo? Aí ela disse, então deve ser por isso que a Karina está tão abalada. Eu digo, como assim Karina? Ela está lá fora, ela quer te ver. Ela está muito preocupada. Mas hoje eu percebi que ela estava meio chateada. Diz, Karina está aí fora. Ah, tu acha que ela deixaria de vir do jeito que vocês se gostam? Vocês são unha em carne? Eu acho que você até mentiu para mim. Acho que vocês não eram marido e mulher. Eu acho que vocês eram irmãos. Não é possível. Eu nunca vi algo assim. Eu disse, você está falando certo? Quer que eu chame? Ele disse, mas você não se importa? Mas me importar por quê? Eu acho que eu tenho ciúme. Karina é a última pessoa que eu poderia ter ciúme, seu bom. Eu vou chamar. As duas voltaram. A Karina entrou no apartamento e disse, e aí, maluco, como você tá? Eu disse, não tenho a mínima ideia. Que susto você nos deu, né? Eu falei, não sei explicar o que aconteceu, mas foi um susto para mim também. Aí eu perguntei, você sabe que dia é hoje? Ela meio que se emocionou, pegou na minha mão. Como eu poderia esquecer, meu amor? Como? A nossa princesinha foi embora cedo demais. Mas para nós resta um consolo. Que apesar de sermos dois malucos, birrentos, turrões, que nunca deveriam ter casado, eu acho que nós conseguimos superar nossas diferenças. E fizemos tudo o que tínhamos que fazer por nossa filha. Até mesmo nos aturar, não é mesmo? Quando ela disse aquilo, ela começou a chorar. A Ana Carla veio, a pegou, as duas se abraçaram. Karina só disse assim, fica bom logo, cara, e volta pra essa mulher aqui. Essa foi uma loteria que você tirou. Eu ainda não encontrei meu chinelo velho, mas eu vou encontrar. Mas você tem uma mulher incrível. E de repente eu apaguei de novo. O tratamento foi longo. Eu voltei para casa. Não vou entrar em detalhes, questão de saúde, do que me deu. Eu sei que eu fiquei com sequelas. Mas eu estava vivo. Vivo não para recomeçar. Vivo para continuar. Porque minha jornada tinha sido longa.
Eu estava em 98, prestes a entrar em 99, me vi em 94 e agora estava em 99 de novo, cheio de mangueirinha pelo corpo, mas feliz. Porque eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar. Se você souber, explique. Mas o senhor costuma dizer que a vida apronta, e as voltas que a vida dá. E a vida aprontou para mim. Mas aprontou da melhor forma possível, que eu acho que eu fui um dos poucos nesse mundo que tive uma segunda chance. E consegui consertar erros que eu jamais deveria ter cometido. E voltar a acreditar na vida, seguir em frente, convivendo com a falta que a minha filha deixou. Mas parafraseando Karina, feliz e em paz, porque eu posso não ter conseguido, mas fiz tudo o que estava ao meu alcance para ser, mesmo num curto espaço de tempo, nos últimos momentos da minha filha, o pai que ela sempre sonhou.